Tá entrando aí? Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Estamos todos nós aqui. Boa noite, o Paulo. Vamos apresentar um de cada vez aqui. A gente, primeiramente, dá uma boa noite aos nossos amigos que estão assistindo aqui na página do Centro Espírita Luz e Caridade, aqui de Araraquara. Sejam todos bem-vindos, com a paz do Cristo, né, nessa oração maravilhosa que a gente ouviu, o Chico Xavier. Gente, e assim, hoje nós estamos recebendo, hoje é um dia muito especial. Bom, estou aqui com o meu amigo de Zé Henrique Martiniano, que é produtor, músico, livros escritos, CDs, enfim, está sempre nos ajudando, me ajudando aqui, para a gente conversar também com esse querido amigo aqui, que é o Paulo Fernandes. Paulo, uma boa noite para você, meu amigo. Tá tudo bem? Boa noite, Sérgio. Boa noite, um abraço, Sérgio. Um abraço, Zé. Uma enorme honra estar aqui entre vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez para conversarmos a respeito do Evangelho de Jesus. Está tudo bem, graças a Deus. Muito frio aqui na minha região. Marília.
Estamos recolhidos já há 3 meses, mais, né? 4 meses recolhidos. Aqui também esfriou, aqui também deu uma esfriadinha boa, viu? Ah, mas aqui fica na rota do vento sul, lá de Santa Catarina. Quando o vento sul bate, Araraquara é bem mais quente que aqui. Muito obrigado por nos receber. A gente que agradece. Os irmãos. A gente fica muito honrado com a sua presença. Querido amigo nosso aqui, sempre vem para Araraquara e a gente se une. O Paulo é aqueles amigos assim que a gente quer estar sempre por perto da gente, tem um profundo conhecimento, e o tema hoje é maravilhoso, né? O tema é sublime, né? Vamos falar sobre Paulo de Tarso, o apóstolo do Cristo. E olha, gente, é assim, e o Paulo é um especialista, ele é humilde, mas ele conhece tudo de Paulo de Tarso. Depois a gente vai conversar, vou colocar depois um vídeo dele, ele tem um trabalho, na verdade, que junta 15 vídeos sobre a passagem de Paulo de Tarso. Enfim, o Paulo Fernandes aqui também, ele já esteve em todos aqueles caminhos ali da Turquia, de Israel, enfim, né, ele fez todo aquele caminho, aquele trajeto. Depois a gente vai poder estar conversando sobre isso. E, assim, então, hoje é um dia bastante especial. Depois, quem quiser procurar no YouTube, Paulo Fernandes, vai ter todo o trabalho dele, né, que tem todos os capítulos de Paulo de Tarso. Ali ele tem também vídeos sobre a filosofia do Espírito, programa Dialética do Espírito, curso livre de filosofia, olha só, né? E também vários clipes dele, que o Paulo também compõe, né? Tem belíssimas canções, né? E tem alguns clipes dele, é músico também. E assim, sabe, é um querido amigo mesmo da gente, e eu fico assim muito agradecido, né? Né, Zé? É isso, né, Zé? Vamos hoje explorar um pouco o conhecimento então, do Paulo. Temos aqui 2 músicos araraquarenses entrevistando um músico de Marília, então, hoje aqui. Ué. Mas e tem canções belíssimas, né? Então, e assim, o Paulo, enfim, né, ele não gosta que a gente fale muito, mas ele é grande expositor, né, renomado em todo o Brasil aqui, né, os grandes seminários. Professor de filosofia. Nós já fizemos exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, e hoje nós vamos conversar um pouquinho, na medida do possível, e o Paulo vai nos conduzindo sobre esse querido amigo Paulo de Tarso. E aí, assim, Paulo, eu pergunto para você o seguinte, nós temos aquele vídeo que você quer que eu coloque ele depois, um pouquinho depois? Pode pôr agora, Sérgio. Pode pôr agora, na abertura? É um trailer do documentário, vai dar um panorama para os irmãos, tem 59 segundos, então dá um panorama do documentário Paulo de Tarso, pelos locais por onde nós passamos, e dá uma ideia do conteúdo dos 15 episódios desse documentário. Se você puder passar, a gente pode começar. Eu já vou passar, ótimo, eu vou passar para o pessoal já ter uma noção do que nós vamos falar hoje. Muita coisa interessante, muita coisa legal. Vamos lá. Percorreu caminhos e mares, sofreu dezenas de flagelações, foi apedrejado quase até à morte. Por 4 vezes cruzou o Império Romano empunhando apenas a lâmina aguda da palavra no testemunho da verdade. Esta é a força que fez Saulo de Tarso, um enérgico sacerdote judeu, médium que ao ficar cego despertou a visão espiritual e enxergou Jesus ressuscitado, transformar sua vida em amor. Ele mudou seu nome e por mais de 30 anos conviveu com este espírito, testemunhando a imortalidade das almas e sua constante relação com a humanidade. Conheça a vida e os caminhos que fizeram de Paulo de Tarso o médium do Cristo e o apóstolo dos povos. Muito bonito, maravilha. Olha aí, e a gente, então, vamos lá, vamos pedir para o Paulo, né? A gente tem tanta coisa assim que ele pode nos passar,
E você poderia talvez iniciar, Paulo, falando um pouco desse vídeo, né, ou desses vídeos, né, Sim. do local onde a gente poderia ter um início assim, de onde o Paulo nasceu, Paulo de Tarso, né? E aí daí nós vamos conversando. Vamos lá, meu filho. bola. O documentário é tentando mostrar a relação de mais de 30 anos entre um espírito encarnado, que originalmente foi batizado com o nome de Saulo, e que depois de ter tido um primeiro encontro, um primeiro fenômeno mediúnico junto com o Espírito Jesus, já ressuscitado, converte, transforma completamente a sua vida, mas de uma maneira radical. Ele que era um sacerdote hebreu, doutor da lei, um ministro da Suprema Corte Judaica, da Suprema Corte em Jerusalém, o maior tribunal religioso e político daquela época era o Sinédrio, que ficava exatamente dentro do Templo de Jerusalém. E Saulo de Tarso era um rabino da tradição da nação judaica, que inicialmente perseguiu os cristãos. Ele se chamava Saulo de Tarso exatamente porque nasceu na cidade de Tarso, na Ásia Menor, onde hoje é o interior da Turquia, próximo da divisa com a Síria. Ele representava, então, pelo seu nome, Saul, correspondente romano Saulo, a sua cidade de Tarso. Mas não era um cidadão qualquer. Saulo era formado a cidade de Tarso, era uma das 3 cidades do mundo antigo, daquela época, em que tinha a Academia de Filosofia grega. Havia a Academia de Filosofia em Atenas, filosofia helenista, levada, então, por Alexandre Magno, Alexandre o Grande, quando dominou toda aquela região, ele levou o helenismo, que era um movimento filosófico, cultural, artístico, do Império de Alexandre Magno. Ele criou uma academia de filosofia grega para expandir a cultura greco-macedônia, que Alexandre era macedônio, da cidade de Tessalônica, né? Hoje uma cidade que faz parte da Grécia. E fundou em Tarso uma academia de filosofia. Eram apenas 3 cidades naquela época que tinham academia de filosofia grega. Era Tarso, Alexandria, no Egito, berço da filosofia também, com Fílon de Alexandria, na mesma época que Saulo de Tarso, e Atenas. Então ele era formado na filosofia helenista, mas não só isso, era um doutor da lei hebraica, porque ele sai de Tarso, já moço, formado, e vai para o Templo de Jerusalém, fariseu que era, judeu da linhagem dos fariseus, a elite intelectual e política hebraica também, a linhagem dos fariseus, e vai completar seus estudos e sua formação profissional como rabino da nação judaica no Templo de Jerusalém. E ali ele se forma também na filosofia e como doutor da lei hebraica e doutor da lei romana. Ou seja, Saulo era, além de filósofo grego, era filósofo hebreu, filósofo romano e advogado, jurisconsulto do direito romano. Então, nós não estamos falando de um cidadão qualquer. E, como um doutor da lei, ele foi incumbido e tomou para si a triste tarefa inicial, a infeliz tarefa exatamente de perseguir os cristãos, que na época eram considerados hereges. E aí ele conhece o Cristo, depois de ressuscitado, e transforma completamente a sua vida. O documentário conta um pouco dessa história dele. Nós passamos por quase todas as cidades por onde Paulo passou. Inclusive, Paulo, fazendo um parênteses aí, eu assisti, você está falando da Turquia, né? Uhum. O Paulo é legal o documentário dele, que além de falar da vida do Paulo, por exemplo, eu assisti agora o documentário, quando ele está na Turquia, ele vai lá na cidade de Perge, por exemplo, e aí ele fala, é aqui onde foi
criado o pergaminho, que substituiu os papiros egípcios, né, que eram frágeis, né? Então, ele vai colocando essas considerações históricas assim também, que é muito interessante, né? Além de mostrar as imagens do local, né? Onde Paulo viveu, onde ele passou, as estradas, né? Então, achei muito bacana esse documentário. Ô Paulo, e outra coisa também muito, muito interessante é o seguinte, aí ele tinha uma personalidade muito forte, né? Ele era um homem, assim, tinha uma personalidade muito forte, tanto para o mal, né? Na questão de ser perseguidor, assim, violento, né? Que é um pouco antes do despertamento, digamos assim, dele, né? Então, esses momentos que ele perseguiu muito os cristãos, isso pesou muito espiritualmente na vida dele, enfim. E a gente, no início da conversa, nós estamos falando dessa condição em Damasco, né? Onde ali na Síria, parece que é aquela grande luz onde tem aquele acontecimento, não é isso? Ali em Damasco, na Síria. Na verdade, Sérgio, a gente tem uma... Eu perdi aqui o meu retorno, deixa eu colocar novamente. Nós temos Nós conhecemos muito pouco da história do Paulo, e vocês estão me ouvindo bem? Eu perdi o meu retorno. Sim. Está ouvindo, está ok. Estou te ouvindo. Eu tinha um preconceito muito grande com Paulo, né? Porque exatamente por conta dessa primeira fase, dessa primeira trajetória dele como perseguidor dos cristãos. Mas, na verdade, ele perseguia os cristãos porque os cristãos faziam parte de uma nova religião, de uma seita, que era contrária à fé de Paulo, de Saulo, então, ainda Saulo. Na verdade, ele não fazia por maldade, ele fazia por dever dele. Ele era um magistrado do Sinédrio, e o Sinédrio simplesmente era a corte responsável pela fiscalização da fidelidade dos judeus, dos hebreus, à lei de Moisés, à Torá. Sim, então, ele foi o responsável por coibir heresias. E aí, nessa... Estava cumprindo obrigações. A missão dele, a obrigação dele como magistrado. E os cristãos eram uma espécie de criminosos que iam contra a lei, né? A lei. Exatamente. Porque, nesse sentido, ele tinha o dever de coibir. Por quê? Porque ele era um homem de muita fé, mas ele mesmo fala, né, no Atos dos Apóstolos, ele mesmo fala desse erro. E ele se penitenciou durante quase toda a sua vida por esse erro, né? Mas era um equívoco que nós temos ainda muito hoje da fé cega. A fé cega foi que o levou a cometer esse equívoco de perseguição. Por quê? Porque ele pensava que ele estava simplesmente defendendo a verdade. Ele era um homem obstinado pela verdade. Quando, na entrada da cidade de Damasco, ele encontra o Espírito Jesus, Jesus se mostra para ele e o adverte do equívoco que ele está cometendo, ele simplesmente identifica em Jesus que, de fato, era o Cristo enviado cumprindo a promessa do Velho Testamento, da Torá. Ele, como um defensor da Torá, ele era ciente, ele vivia sob a fé de que Deus havia prometido a vinda do Messias. E os apóstolos de Jesus, lá em Jerusalém, falavam, não, o Messias já veio, ele é Jesus que ressuscitou. E ele não acreditava. Quando Jesus aparece para ele no deserto da Síria, próximo da cidade de Damasco, ele fala, espera aí. Aquilo que aqueles humildes discípulos, aqueles pregadores estão falando lá, é verdade. Porque agora eu constatei, e aí a gente entra no campo da mediunidade, porque ele constatou o Jesus ressuscitado, como Madalena tinha constatado,
como os discípulos todos tinham constatado, como Tomé tinha constatado, enfiando o dedo na ferida do perispírito de Jesus, ali ele constatou visual e auricularmente. Ele falou, espera aí, então eu estou com o erro agora, eu não estou com a verdade. A verdade da promessa da Torá, da lei de Moisés, de que o Messias viria e ressuscitaria, se cumpriu. Então, agora eu mudo. Agora eu vou defender a verdade do Cristo ressuscitado. E isso é que é muito bonito nele, mas a mais importante é a humildade dele ter renunciado a tudo. Renunciou a tudo. Isso é a consciência, né? É assim, quando a gente não tem muita consciência das coisas, parece que, né, Deus não leva muito em consideração quando você não tem muita consciência. Vamos pensar assim, né? E aí, quando você desperta, é aquela coisa, quando você tem um despertamento, né? Talvez vai ser muito mais cobrado a questão. Então, digamos assim, que ele estava fazendo a parte dele, e ele teve o despertamento, e, né, e na hora, no momento certo, como, né, a história conta de Francisco, de outros grandes mártires, de outros grandes homens, que tiveram um despertamento também, não é? E ele também teve nesse momento. E Sim. Aí tem aquela história de buscar o Ananias, né, a qual ele estava perseguindo ali, enfim. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, porque não só ele, tendo constatado a ressurreição do Messias, que Jesus era realmente o Messias, imediatamente ele se humilda e pergunta para Jesus, bom, o que o senhor quer que eu faça agora? E entrega-se prontamente às orientações de Jesus. E aí ele procura, Jesus orienta, fala, bom, agora você acaba de chegar até a cidade de Damasco, e lá eu vou te dizer o que você vai fazer através de um enviado meu. E ele confia plenamente, acaba de chegar até a cidade de Damasco, ele tinha ficado cego nesse fenômeno mediúnico, que Jesus provocou, a cegueira orgânica nele mesmo, e ele chegou até a cidade de Damasco e se hospedou numa hospedaria singela, já dispensou a sua guarda pessoal, porque ele estava numa missão de magistratura, então ele tinha escolta de soldados que o protegiam e tinham escravos que o serviam particularmente também, ele era uma autoridade da Suprema Corte, né? E imaginemos nós hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que os magistrados são respeitabilíssimos, imaginemos a nossa Suprema Corte, que é a mais alta corte de justiça do nosso país, pura e simplesmente ele dispensou os escravos que o acompanhavam naquela caravana de perseguição dos cristãos, dispensou a guarda pessoal e só foi com mais um escravo até a cidade de Damasco, porque ele estava cego. E ali ele se hospedou e dispensou o escravo também, ficou sozinho esperando as orientações do Messias. Isso tem uma implicação muito grande na vida dele, né, que é paradigmática para nós, porque ao dispensar, ao mudar completamente de vida, ele perdeu salário, ele perdeu cargo, ele perdeu título, ele perdeu prestígio, ele mudou completamente de vida. E é essa exemplificação que ele nos dá de verdadeira conversão. Imaginemos nós que fazemos tanta questão de defender as nossas posições a ferro e fogo, às vezes, num relacionamento familiar, num relacionamento de trabalho, num relacionamento social, num relacionamento político, humanitário, nós nos apegamos à nossa postura arraigada e não mudamos. Ele não. Ele simplesmente identificou a verdade encarnada e ali ressuscitada na presença de Jesus e pura e simplesmente mudou de trincheira. Ele defendia a batalha a ferro e fogo, como ele mesmo fala, eu, com o meu furor, ele usa esse termo, no meu furor persegui os cristãos.
Eu invadia as casas, prendia homens e mulheres furiosamente, ou seja, como você falou... Com convicção, né? Mas era a pena da fé cega, né? A convicção cega. E ele simplesmente muda. Ele, quando descobre a verdade, porque a verdade era a bandeira dele, ele muda de trincheira. Ele abandona a fronteira que ele estava defendendo, a linha de batalha que ele defendia, e foi se alinhar ao antigo adversário. Isso precisa de humildade. Isso precisa de humildade. Inclusive, essa perseguição aos cristãos levou ele a perder, inclusive, a mulher que ele amava, né? Que ele mata o irmão né? Abigail. Esses bastidores são sensacionais. O Estevão, né? Isso que é relatado na obra maravilhosa, Paulo e Estevão, não consta do Atos dos Apóstolos. O documentário tem, sim, como base principal o Atos dos Apóstolos de Lucas, mas, sem dúvida nenhuma, é amparado também nas revelações que foram feitas pelo Espírito Emmanuel. Mas eu vi uma reportagem sobre a complementação que a Boa Nova e que livros como Paulo e Estevão, os romances históricos do Emmanuel, fazem de coisas que não constam dos evangelhos, né? Não constam, e foram comprovados posteriormente. Por exemplo, tem um exemplo que eu lembro, que no livro, no Paulo e Estevão, ele fala das ruas suntuosas, e o pessoal fala, as ruas suntuosas, por que será? Aí, em escavações na região, acharam ruas de mármore. Quer dizer, quando o livro foi lançado, ninguém sabia que existia rua de mármore lá. E o Emmanuel fala ruas suntuosas, e foi comprovado posteriormente pelos arqueólogos, né? O fato que eu considero mais importante da obra Paulo e Estevão, que foi revelado por Emmanuel, e aí é revelação, e é isso que a ciência perde hoje, de não procurar conhecer a ciência espírita e a filosofia espírita, por preconceito. Nós sabemos que você é um pesquisador também, a nível acadêmico, a gente sabe que o preconceito nas academias é muito grande com relação ao espiritismo ainda. Mas o fato mais importante que foi revelado por Emmanuel na obra Paulo e Estevão é a primazia do Evangelho de Mateus, porque o Emmanuel revela na obra Paulo e Estevão, que é de 1900, foi escrita em 1938, publicada em 1941, a primeira edição, salvo memória falhando. Em 1941, quando foi publicado isso, o Emmanuel diz que os apóstolos e o próprio Paulo trabalhou todo o seu apostolado e a sua evangelização com base nas anotações de Levi. Levi era o publicano que passou para a história do cristianismo como o evangelista Mateus. E o que diz Emmanuel? Que Levi, como publicano, ou seja, fiscal de rendas, ele era obrigado a saber taquigrafia, que é aquela escrita por símbolos, para escrever rápido, escrever muito e rapidamente. E o Emmanuel revela isso. Os discípulos se encontravam na casa de Simão Pedro, depois que o Senhor tinha voltado para o mundo espiritual, para estudar as orientações de Jesus em cima das anotações de Levi. Pois bem, um pesquisador alemão, há uns 10 anos atrás, concluiu, a partir de pesquisas arqueológicas, históricas, de escavações e de documentos que foram encontrados no Mar Morto depois, né, agora, que o evangelho mais antigo é o evangelho de Mateus, e ele chamou o evangelho de Mateus de testemunha ocular. Ou seja, é um pesquisador alemão, e você, como pesquisador, vocês sabem, alemão não brinca com pesquisa, comprovando um dos fatos mais importantes do cristianismo. Ou seja, o evangelho de Mateus, ao contrário de que falam
todos os historiadores, que o primeiro evangelho seria o de Marcos, o segundo de Lucas, o terceiro de Mateus e o último de João? Não. O evangelho mais antigo, o primeiro evangelho, é o evangelho de Mateus, é em cima dele, tanto que ele é o mais completo, que foram escritos todos os demais, inclusive as cartas de Paulo. Paulo estudou o evangelho de Mateus. Então, há determinados fatos que são contados na obra Paulo e Estevão que não são inéditos. Na minha pesquisa, por exemplo, eu encontrei alguns fatos que são narrados e que não se encontram no Atos dos Apóstolos, mas que fazem parte da tradição cristã. Obras dos primeiros séculos, obras da Idade Média, fatos da Idade Média que eram contados acerca da vida de Paulo, que não constam dos Atos dos Apóstolos, mas que Emmanuel relata também na obra Paulo e Estevão, que, embora não façam parte da literatura ortodoxa, né, canônica, mas fazem parte da história do cristianismo. Então, essa obra é fundamental para nós complementarmos, sem dúvida nenhuma, as cartas de Paulo e os Atos dos Apóstolos. O Paulo, em relação, ainda é muito interessante esse período também dos evangelhos, esses evangelhos sinópticos que se fala, que Mateus, Marcos e Lucas são sinópticos, porque tem uma identificação, as histórias em comum. Mateus, Marcos e Lucas, pelo menos consta o que difere é o do João. João difere um pouquinho. Agora, em relação aos evangelhos, Lucas, um médico grego, que andou muito ao lado de Paulo de Tarso, sempre com ele, etc. A história é essa mesmo, então se diria que o evangelho segundo Lucas foi todos textos ditados por Paulo de Tarso. Seria isso mesmo? Fala-se que todo esse texto de Paulo de Tarso, Lucas ia anotando, e segundo o Evangelho de Lucas, muita coisa teria de Paulo de Tarso. O Lucas não conheceu Jesus, né? Não, quer dizer, mas andava ao lado de Paulo de Tarso, né? O Lucas é um médico que conheceu Paulo na cidade de Antioquia do Orontes, na Ásia Menor, na atual Turquia. Eu estive ali, próximo da cidade de Adana, nós estivemos ali. E o Lucas conheceu Paulo ali já na comunidade de Antioquia. E no primeiro momento ele não seguiu Paulo, no segundo momento eles se encontraram na cidade de Troia, que é chamada Troade. No Evangelho, no Atos dos Apóstolos, está referido Troade, mas as pesquisas arqueológicas mais recentes confirmam que Troade, a atual Troade, a Troade do Atos dos Apóstolos, é a antiga Troia do romance de Homero, né? Cavalo de Troia. Exatamente, do Cavalo de Troia, da Helena de Troia, do Paris, né, do Heitor, do romance de Homero. E aí o Paulo está pregando, porque isso fazia parte da Ásia Menor, é lá em cima, mais para a região de Istambul, lá em cima já, a Troade, né, a Troia. E ele está lá e recebe um comunicado. O documentário é exatamente para relatar essa relação, a orientação direta de Jesus sobre Paulo de Tarso. Essa foi a grande descoberta, a grande novidade para mim. O Paulo relata isso, ele fala isso constantemente, inclusive quando ele está lá em cima, nessa região, ele fala, eu pensei em retornar agora, pelo mesmo caminho que ele já tinha feito, pelo interior da Turquia, no alto do Tauro, tem uma cadeia de montanhas muito bonita ali, que era o berço do Paulo, ele nasceu aos pés do Tauro, essa cadeia de montanhas, né? Assim, que passa pela cidade de Tarso. E ele pensava em retornar pelas mesmas cidades, aí você está mostrando aí, né, Pérgamo, Esmirna, Antioquia de Psídia, Icônio, Listra, Derbe, ele ia voltar por esse caminho, mas aí Jesus aparece para ele e fala, não, agora eu quero que você vá para Macedônia. E a Macedônia é exatamente, ele tinha que cruzar o mar, ele ia entrar pela primeira vez naquilo que hoje é a região da Europa. Mas ele falou, estou sem dinheiro.
E isso é maravilhoso, porque quem relata isso para nós é o Emmanuel. Ele não tem dinheiro, como é que eu vou pegar navio? Ele era um andarilho, era um peregrino. Né? E aí, quem ele vê numa loja, vamos dizer assim, né? Ele está numa praça, tudo se concentrava nas ágoras, né, nesse momento, e ele vê o Lucas. Ele reconhece o Lucas, que ele tinha conhecido lá em Antioquia, e vai e encontra com o Lucas, e ficam satisfeitíssimos. Por quê? A gente vai vendo como Jesus trabalhou, né? O Lucas, nesse momento, ele era médico, só que ele era um médico de navegação. Ele era médico embarcado, ele era médico em navios. Aí o Paulo falou, pô, eu tenho que ir para Macedônia, o Senhor me mandou para lá, mas que jeito que eu vou para lá, né? Ele fala, não, por causa disso, não, eu banco a sua passagem. E aí, a partir daí, o Paulo fala, pô, por que você não vem com a gente? Ele fala, eu ando meio mal, porque eu só tinha a minha mãe faleceu. O Paulo fala, pô, chegou a sua hora, meu irmão, vamos com a gente, vamos divulgar o Cristo. Ele fala, então vamos. E aí começa. E aí ele vira um discípulo de Paulo, ou seja, um orientado pelo Paulo. E o Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, é o diário de Paulo de Tarso, Lucas, Timóteo, Silas, Barnabé, é o diário de Paulo de Tarso com seus discípulos, é o ato e a vida e os atos de Paulo de Tarso e os seus discípulos, porque o Lucas era muito culto, então ele ia anotando tudo, assim como Mateus anotou tudo o que Jesus falava, o Lucas anotou tudo o que Paulo falava e agia. Uhum. Aí nós temos, num determinado momento do Atos dos Apóstolos e nas cartas, em que o Paulo fala do seu evangelho. Ele fala o meu evangelho. Então é isso que você está dizendo, Sérgio. Tem muitos historiadores que consideram que o evangelho de Lucas é, na verdade, o evangelho de Paulo. Sim, muita coisa. Inclusive, Paulo, eu assisti um filme hoje aqui, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Sim, maravilhoso. Muito bom, mostra muito essa ligação do Paulo na prisão, o Lucas ia lá visitá-lo, né? Maravilhoso. Nos últimos momentos, então mostra muito essa ligação assim mesmo íntima de amizade, de convívio dos dois, né? Diário. O Lucas foi, de todos os discípulos de Paulo, o Lucas foi que o acompanhou, depois que reencontrou com ele, nunca mais o abandonou. Inclusive na carta ao Timóteo, a última carta que Paulo escreve de Roma, já quando ele está definitivamente detido e condenado à morte, ele escreve para o Timóteo e fala, por conta da perseguição de Nero, né, Nero tocou fogo em Roma e começou a pagar o terror lá com os cristãos. E né? colocando a culpa Jogou a culpa nos cristãos, né? Jogou a culpa nos cristãos e começou a matar todo mundo. E todo mundo, os judeus já tinham fugido de Roma, os cristãos fugiram todos de Roma também. E o Paulo ficou, e ele fala para o Timóteo, falou, só o Lucas ficou comigo. Então, o Lucas ficou até o fim. A gente tem o relato, porque aí ele acompanhando o Paulo, ele foi para Efésios, e em Efésios ele conheceu Maria, a mãe de Jesus, a gente sabe que foi abrigada por João, na cidade de Efésios. No documentário, no episódio 9, a gente mostra a região de Efésios, a cidade antiga de Efésios. Era no alto do morro, não era? No alto do morro, não é? Inclusive, a narração que o Emmanuel faz, a descrição que o Emmanuel faz, é perfeita. A gente esteve lá na casa de Maria, é perfeita a descrição. Nessa época que o Emmanuel narra isso, já tinha sido descoberta a casa de Maria lá, já tinha notícias de uma outra médium alemã, uma freira alemã, que num transe mediúnico tem uma visão e descreve o local onde Maria teria morado, em Efésios, e que teria umas ruínas da casa de Maria lá. Depois, uns engenheiros, arqueólogos franceses, se não me engano, lendo esse livro, porque esse testemunho dela foi relatado e foi escrito um livro. Lendo esse livro, resolvem pesquisar e, de fato, encontram a casa de Maria em Efésios, onde Maria
morou com João. Então, Paulo vai para Efésios, conversa com Maria, porque ele tinha a intenção de escrever o Evangelho segundo Paulo. E ele não consegue porque as tarefas foram muitas e ele vai ditando algumas coisas e o Lucas escrevendo. Eu tenho convicção plena de que muito do Evangelho de Lucas, sem dúvida nenhuma, é ditado de Paulo. Mas o Lucas foi com ele para Jerusalém, conheceu os outros apóstolos. Em Antioquia era onde estava a maior parte do tempo Simão Pedro, quando fugiu de Jerusalém também. Então, ele conheceu todos os apóstolos, ele foi com Paulo, ele conviveu, o mesmo convívio que Paulo teve com os apóstolos de Jerusalém, o Lucas também teve, inclusive com Maria em Efésios. Inclusive, a passagem é interessante, né? Como é que a espiritualidade vai trabalhando, né, Paulo? Assim, tudo muito bem programado, né? O Cristo vai delineando, assim, né, aquela coxa de retalhos, assim. Quando ele se converteu, Paulo de Tarso se converteu, né, junto com Ananias, quem foi a pessoa que apresentou ele para os apóstolos? Foi Barnabé. E Barnabé por quê? Porque Barnabé esteve com ele, estudaram junto com Gamaliel, né? Estudaram junto com Gamaliel, Paulo e Barnabé. Então, e Barnabé já tinha se convertido ao cristianismo. Sim. Então, tanto é que quando ele apresentou ele, Paulo de Tarso, eles receberam ele com desconfiança. Por quê? Porque esse Paulo de Tarso, esse tal de Saulo de Tarso, era o grande perseguidor lá atrás, né? E teve que ter uma pessoa presente, que foi no caso Barnabé, que já era um convertido. E aí, sempre eles tinham um certo temor de ter esse homem do lado, mas enfim, depois ele foi se revelando, né? Todo mundo. Eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio. O filho dele chama Saulo. Saulo, mas não se converteu. É por causa do Saulo ou não? Mas ainda não se converteu, né? Saulo. Não, mas geralmente, assim, o nome geralmente, né, enfim, né, traz algo de bom, traz algo de bonito, traz algo de cristão, então é mais ou menos nesse sentido. Mas, o Paulo, nós falamos agora do Barnabé, que ajudou ele e tal, aí também, ele não deixou o evangelho, mas aí você poderia falar alguma coisa que ele deixou. Foram 13 ou 14 cartas, as epístolas deles? 14 epístolas. 14, né? Enfim. A mais contestada, de que não seria de autoria dele, seria a carta aos Hebreus. Mas meus estudos mais aprofundados, né, sabendo da formação filosófica dele, e, sobretudo, conhecendo a personalidade e o pedagogo que era Paulo de Tarso, quando ele diz assim: se eu falar para uma assembleia e não falar a língua dessa assembleia, eu sou um bárbaro para ela. Por que contestam a carta aos Hebreus como não sendo dele, né? Talvez fosse de Barnabé, ou até mesmo de Dionísio, um filósofo que ele conheceu em Atenas e que passou a ser discípulo dele também. Mas se a gente estudar a carta aos Hebreus com profundidade, e sabendo que Paulo era um filósofo helenista capaz, ele falava grego fluentemente, né? Nós vamos identificar na carta aos Hebreus uma linguagem filosófica e, sobretudo, uma linguagem filosófica que dialogava, que tem muito a ver com o filósofo Fílon de Alexandria, que é contemporâneo dele e que é o maior filósofo hebreu daquela época e até hoje. Então, ele está falando uma linguagem filosófica, mas em cima da filosofia hebraica. A mesma coisa é a carta aos Efésios. Quando a gente pensa que a cidade de Éfesos, ali, a região da Ásia Menor, é o berço de Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes e o do próprio Heráclito de Efésos, a gente vai ver que o Paulo era muito capaz. E ele falava a linguagem que melhor seria compreendido pelos seus interlocutores. Isto
mostra a autenticidade das cartas todas. Sem dúvida. Outra coisa, o Paulo, agora é assim, ele convertido, né, fazendo todas as suas pregações, andando de um lado para o outro, diz que andava assim uma média de 30 quilômetros por dia, conta aí os evangelhos, mais ou menos. Aliás, ele fala que, assim, ele fala que era muito difícil, né? Muitos ladrões naquela época, os perigos me espreitavam. Então, eu achei interessante isso daí, que ele falando o seguinte, ele achava perigo nos rios, por parte dos ladrões, por parte dos irmãos deles de raça, por perigo por toda parte. Além da conversão, né, de buscar a conversão dos irmãos, ele passava por uma série de coisas. Para a gente observar tanta facilidade que nós temos hoje, tanta coisa, né, ar-condicionado, carro e etc., e naquela época, só olha o trabalho que esse homem desenvolveu, né, que é uma coisa assim muito forte. Agora, outra coisa, Paulo, eu gostaria que você comentasse, rapaz, eu achei interessante o seguinte, existia aquelas assembleias de Paulo junto com Pedro, com os apóstolos, assim, discussões extremamente tensas em relação a qual seria o rumo do cristianismo, enfim. Aí até a questão como é que eles falam? Da circuncisão? Da circuncisão, obrigado. Né? Se deveria ter, talvez não precisasse, somente o batismo. Paulo optava pelo batismo. Pedro optava pela circuncisão. E assim, era tenso as discussões, as assembleias deles. Esse foi não fosse o Paulo de Tarso, o cristianismo seria hoje só mais uma seita do judaísmo. Não tenhamos dúvida disso. Por quê? Porque a comunidade cristã que ficou em Jerusalém, depois do terror que o Paulo plantou lá em Jerusalém, Saulo plantou em Jerusalém o terror, todo mundo saiu correndo. Mas ficou uma pequena comunidade em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, que era comandada pelos 3 principais apóstolos do Cristo, que era Pedro, Tiago e João. Tiago menor, tinha o Tiago maior e o Tiago menor. Tiago maior que era o irmão de João, foi morto logo de cara, na perseguição lá que o Paulo instalou, sobrou para o Tiago maior. Ficou o Tiago menor, que é, segundo os evangelhos, irmão de Jesus. E o Tiago menor era o mais vinculado ao judaísmo. E o Tiago fez o meio de campo. Ele foi o conciliador para que a comunidade de Jerusalém pudesse pregar e praticar, viver o cristianismo. O Tiago menor entendia que devia fazer uma média com os judeus. Sim. Praticar alguns rituais, as vestimentas, seguir alguns preceitos, entre os quais o mais importante preceito que identificava um judeu era a circuncisão. O Paulo, ao contrário, quando ele descobre que a lei de Moisés, a promessa que havia na lei de Moisés da vinda do Messias já tinha se cumprido na pessoa de Jesus, ele fala, não, a lei já foi cumprida, nós não temos mais que ficar presos à lei. Por quê? Porque o judaísmo tem simplesmente 630 mandamentos. Se você quiser ser um judeu praticante, ortodoxo, você tem que cumprir 613 preceitos. A liturgia, a ritualística toda do judaísmo. E o Paulo falou, não. Tem uma frase dele que é significativa para isso. Ele fala, foi para a liberdade que o Cristo nos libertou. Então, a liberdade é para judeus, mas é para gentios, para pagãos também. O judaísmo não faz mais sentido dentro do cristianismo com seus preceitos todos. E aí o Tiago ficou em Jerusalém, né? Então ele sentia a pressão ali, o Pedro e o João também. E aí teve o primeiro concílio em Jerusalém, que é o primeiro conflito que você se refere. O Pedro foi para Antioquia, o Pedro estava em Antioquia junto com Paulo, e o Pedro estava vivendo lá
assim, pregando e convivendo livremente com os cristãos novos, que eram pagãos, oriundos do paganismo, da religião dos deuses romanos, gregos e romanos. Aí os convertidos do paganismo tinham a pregação, tinham a convivência, tinham a vida devocional cristã ali, segundo a orientação de Paulo. E Pedro estava lá na época e aceitou tranquilamente esse modo de devocional cristão. De repente, chegam outros cristãos de Jerusalém, vinculados a Tiago Menor. E aí o Pedro fica intimidado e já não convive mais com os cristãos oriundos do paganismo, e o Paulo simplesmente espinafra com Pedro. Paulo chama Pedro de hipócrita. Fala, você estava sentando à mesa até agora com os cristãos pagãos, de origem pagã? Por que chegou o pessoal de Jerusalém, vinculado ao Tiago? Você está desprezando os pagãos? E Barnabé fica muito triste com isso. Viram que quiprocó ali. Sim. E o Pedro reconhece o seu equívoco, apazigua os ânimos, porque o Pedro foi de uma diplomacia e de uma humildade fabulosa. Porque o Paulo, no seu ímpeto, né, obstinado pela liberdade que o Cristo tinha trazido, já tinha implicado com Pedro. Aí eles falam, bom, então a gente vai para Jerusalém e nós vamos resolver isso. E em Jerusalém eles voltam todos para lá e tem o primeiro concílio de Jerusalém, que é a reunião de todos os discípulos, Pedro, Tiago, João, os líderes, e chegam à conclusão de que não, o Paulo vai levar carta branca nossa, porque ele era assim, né? Ele, quando saiu para ir perseguir os cristãos em Damasco, ele levou carta escrita dos magistrados do Sinédrio. Ele era jurisconsulto, não era bobo. E aí, no concílio de Jerusalém, bom, tudo bem, os cristãos novos, oriundos do paganismo, estão liberados da circuncisão, do ritual de oferendas animais, né, que era coisas alimentares, até preceitos de alimentação. Os cristãos são livres para alimentação devocional. Tiago concordou, ele falou, então agora vocês põem por escrito aqui para mim. O Paulo, assim, o cristianismo ele se dividia em duas correntes naquela época. O cristianismo, uma era liderada pelos discípulos de Paulo, não é? E outras pelos seguidores basicamente de Tiago, do Cristo, de Pedro, Então eles eram líderes. Pedro ficou igual o conciliador, Pedro ficou no meio. E quando teve esse concílio que o Paulo foi chamado para participar, assim, quando está determinado momento muito tenso, diz a história que Pedro, aí ele começou, ele era um líder, né? Ele começou a sentir a presença do Cristo de tal forma assim que ele foi, peraí, para que nós estamos fazendo isso? Foi quando você disse aí que ele, de uma forma humilde, ele começa até a chorar, vamos fazer o que tem que ser feito, e aí ele pede desculpas, e etc, etc. E é nesse momento que o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, a chamada corrente paulina, né? A corrente paulina levaram alguns séculos para que isso acontecesse, né? Levaram alguns séculos para que o cristianismo fosse reconhecido como a religião livre, pregada livremente, porque até o século III os cristãos eram perseguidos. O paganismo era a religião oficial do Império Romano ainda, foi só com 325, em 320, com o imperador Constantino, que o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano e teve liberdade plena para manifestação devocional. Mas até lá os cristãos eram perseguidos, porque o paganismo não deu chuva, a safra não foi boa, a culpa é dos cristãos. Por quê? Porque eles não fazem oferendas aos deuses. Então, joga os cristãos no fogo, joga os cristãos no circo, para as feras. E é por isso que o Paulo fala que ele ficou sujeito a perigos, ele passou febre nas intempéries climáticas da montanha, com neve, ele quase morreu, foi chicoteado dezenas de vezes, foi acorrentado sob cadeias diversas vezes. Ele andou, Sérgio, pouco mais de 30 anos pregando,
mais de 16 mil quilômetros. Sim. Nossa viagem, desde aqui do Brasil a toda a peregrinação que a gente fez, como você falou, foram 35 mil quilômetros que eu e a minha esposa andamos. Mas de avião, ar-condicionado, de trem, de carro, de ônibus, mas a gente andava também. O dia que a gente andou menos para percorrer os caminhos, para percorrer os sítios arqueológicos, toda a pesquisa, era 16 a 26 quilômetros por dia nós andamos. Então, foi com febre, porque eu peguei pneumonia lá, sofri pneumonia, eu fui assaltado em Atenas, como ele foi assaltado também, como ele quase morreu de febre, eu também. Então, não é brincadeira você se meter a contar uma história dessa, não. Tem um preço que nós pagamos e transformou a nossa vida. Ô Paulo, queria fazer uma pergunta para você, e com toda essa dificuldade, ele teve a sensibilidade de escrever coisas tão poéticas, né? Como a carta aos Coríntios, que o Renato Russo musicou, que é linda, né? Maravilhosa. O Monte Castelo, né? Do Renato Russo, né? É lindo isso, né? Eu achava que fosse só do Paulo, né? Essa letra, mas na verdade o Renato Russo era um gênio, né? Ele fez uma composição mesclando Paulo de Tarso e Luís Vaz de Camões. Ah, é? É, a letra é do Luís Vaz de Camões e de Paulo de Tarso. O Renato Russo não era fraco, né? Mas esse trecho da carta aos Coríntios, eu tive este episódio Coríntios, o episódio Efésios, o último episódio Roma, tem contribuição do espírito Heráclito, que é o meu espírito protetor. Então, tem alguns fatos revelados no episódio 8, no episódio 9 e no episódio 15º, no 15, que foram revelados. E uma das inspirações espirituais que o Heráclito me prestou foi que esse capítulo 13 da Carta aos Coríntios, que é exatamente o ode, essa canção ao amor que Paulo escreve, foi psicografado diretamente do Espírito Jesus. Aí não é de Paulo, aí é de Jesus. Ele foi o médium. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor... É lindo, né? É a maior definição de amor que tem. Agora, ele tem uma palavra maravilhosa, né? Ele tem um texto que fala assim, quando eu era menino, olha que interessante isso. É nessa carta. É dessa daí, né? Quando eu era menino, pensava como um menino. Agia como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Você vê o filósofo aí requintadíssimo que é o Paulo, né? Porque ele está falando aí de conhecimento. Do conhecimento. E com base no filósofo maior da história que nós temos, que é Jesus. Que Jesus é que recomenda o conhecimento, a ciência da verdade, que é a ciência da verdade, o conhecimento da verdade que vai nos libertar. E aí o Paulo coloca a epistemologia, é uma posição heurística, esse é um termo, parece palavrão, mas é um termo, é uma postura filosófica. Quando eu era criança, falava como criança, raciocinava como criança, enxergava como criança. Ou seja, a minha postura de investigação da verdade, das coisas, era ingênua. Depois que eu me transformei em adulto, falo como adulto, enxergo como adulto, raciocino como adulto. Mas aí entra a humildade do filósofo grandioso, moral que ele é. Mas ainda vejo em espelho e de maneira confusa. Por quê? Porque você está olhando, buscando a verdade, mas está vendo em espelho, está olhando para você. Você ainda não adquiriu a sabedoria suficiente para negar-se a si mesmo, a abnegação, e enxergar somente o Criador. Por isso que ele fala, mas ainda vejo em espelho e de maneira confusa. Um dia conhecerei como sou conhecido.
Olha, isso é filosofia do conhecimento do ser. O mais difícil conceito da filosofia é o ser. Um dia conhecerei como sou, olha o verbo aí, sou conhecido. Conhecido por quem? Pelo Criador. E aí verei face a face, não mais em espírito. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu vou colocar aqui, gente, ó, tem um trechinho de um vídeo que eu separei aqui, Paulo. Você me permite que fala sobre a execução dele, sabe? E sim, é muito bonito. Eu vou colocar aqui para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá, olha aí, ó. Sabendo que sua hora havia chegado, Paulo escreveu sua última carta. Eu estou pronto para ser sacrificado, e o tempo da minha morte se avizinha. Eu lutei uma guerra justa. Eu terminei a minha jornada. Eu mantive a fé. Ao amanhecer, eles foram buscá-lo. Ele foi levado para fora da cidade, ao lugar onde se localiza hoje a Abadia das Três Fontes. Como cidadão romano, Paulo foi poupado da humilhação da crucificação. O executor ergueu sua espada. Como aconteceu com Estevão, 30 anos antes dele, Paulo morreu como um mártir por sua fé. Enfim, só para a gente ilustrar a nossa... É emocionante, né, rapaz? É muito... Gostei da trilha sonora, inclusive, hein? Tem uma soprano ali cantando um tema bonito, né? Fabulosa, né? Paulo é admirável por conta disso, né? Ele diz, mais para o final da sua trajetória apostolar, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui os cristãos. Eu sou um apóstolo abortivo, ele fala isso, ele tem uma autoconsciência fabulosa. Mas aí já em Roma, pouco tempo antes desse momento final, ele fala, combati o bom combate, né? Venci essa batalha íntima, guardei a fé. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Aí é para nós olharmos para ele e sabermos, olha, nós também temos os nossos problemas, nós temos os nossos dramas existenciais, temos que combater os nossos vícios morais, mas ele conseguiu essa reviravolta em 30 anos. Ô Paulo, meu querido amigo, assim, nós estamos praticamente terminando o nosso trabalho de hoje, maravilhoso, grandes ensinamentos, enfim, sem comentários, mas assim, eu gostaria de abusar de você da seguinte forma, você que é uma pessoa extremamente, né, enfim, conhece bem a vida, conhece... o que você, em relação a tudo isso que nós vimos de Paulo, né, da sua caminhada, da sua infância, da sua maturidade, do seu despertamento, em relação aos dias de hoje, você poderia deixar algumas palavras, porque assim, né, a gente, mesmo não querendo sair do assunto, mas em relação a isso que o ser humano vivencia hoje, o planeta, né, essa situação,
Teria alguma coisa assim para a gente poder associar? Sem dúvida. Quando ele, em Cesareia, ele recebe uma comunicação ele ficou na casa de Filipe. Filipe tinha 7 filhas que eram médiums. Ele estava vindo, levando a coleta que ele fazia das oferendas dos fiéis, que ele levava para Jerusalém, o dinheiro que ele recolhia para socorrer as necessidades da comunidade de Simão Pedro. E em Cesareia, passando por Efésios, ele já chama os anciãos e fala: olha, eu quero conversar com vocês porque eu tenho a impressão que vocês não vão ver mais a minha face. Ele sabe que ele indo para Jerusalém, ele vai ser preso e poderia ser morto lá. E aí, conversa com os discípulos, os fiéis de Efésios, e segue até Cesareia, que já ficava próxima de Jerusalém. E ali ele se hospeda na casa de Filipe, que tem filhas médiums, e tem um médium ostensivo que recebe uma comunicação e faz até uma encenação. Toma o cinto de Paulo, o cordão que Paulo amarrava as suas vestes, cinge a sua cintura, amarra esse cinto e fala: olha, eu estou tendo uma visão de que o dono desse cinto vai ser preso e morto em Jerusalém. E aí todo mundo fala: não, nós não vamos deixar você ir para lá. Eles falam: o que vocês estão me dizendo, gente? Eu tenho que ir para Jerusalém, pois saibam que eu estou disposto não só a ser preso em Jerusalém, mas até a ser morto pelo Cristo. Esta fé, eu estava vendo hoje uma reportagem dizendo que aumentou muito o egoísmo nesse tempo de pandemia. Uma reportagem da BBC de Londres, dizendo que aumentou muito o egoísmo nesse tempo de pandemia. E isto, Kardec já dizia, é fruto do medo da morte. Síndrome de pânico, depressão, suicídio, o drama que nós estamos vivendo enquanto seres humanos hoje, essa pandemia, nada mais é do que uma ameaça concretíssima, de que qualquer um de nós podemos contrair esse vírus e simplesmente morrer no nosso corpo. Aí é que está a diferença. O Paulo sabia, tinha plena convicção de que Jesus tinha vencido a morte. Por isso ele não temia mais nada. E nós? Nós temos certeza, convicção plena, fé raciocinada de que por mais agressivo, violento, concreto que seja a possibilidade do coronavírus sermos acometidos dele, ou qualquer um dos nossos familiares, pais, mães, esposas, maridos e filhos, irmãos, nós estamos convictos de que a morte não existe? É este o exemplo de fé de Paulo de Tarso. Se nós sabemos sermos espíritos, e sobretudo, quem comunga do pensamento de Kardec, espíritos reencarnados, nós temos o dever de termos um pouco mais de fé neste momento. Calma, calma. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Jesus venceu a morte, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o mundo lhe traz aflições, trouxe a mim também, diz Jesus. Mas tende bom ânimo, eu venci a morte, eu venci o mundo. E Paulo de Tarso abraçou isso, viveu sem medo. Sem dúvida. Que maravilha, né? Isso já bastaria para a gente tocar nossa vida, vamos confiar, só essas mensagens do Cristo. Ô Paulo, bom, é o seguinte, no próximo vídeo, aí nós vamos pedir para você tocar um violão, para pôr uma música para você cantar. Nós somos muito imprudentes. Imprudentes não, mas inocentes, né? O Zé podia tocar Monte Castelo e a gente cantar, né, Sérgio? Exato. Ué, vamos preparar. É verdade. Preparar... Olha, tem uns probleminhas, por exemplo, assisti outro dia o André Trigueiro entrevistando o Venturini, um programa que ele tem na internet. Mas se vocês quiserem, entra lá para ver. Só
o Venturini começou a tocar uma música e o Trigueiro começou a cantar junto. Dá delay. Exatamente. Então, cruzou tudo. Ficou um cantando aqui, o outro cantando lá. Quer dizer, para o Venturini, para o Trigueiro, estava certo, porque ele estava recebendo o som atrasado e cantando junto. Uhum. Mas para quem estava ouvindo lá, para nós ouvindo, esse é um Não, mas calma, nós não vamos fazer nada disso. Você vai produzir, você vai entrar no seu estúdio bonito, né? O Paulo manda um texto bonito, separa a música, você entra no estúdio, nós vamos montando e aí nós vamos soltar tudo certinho, bonitinho. Mixado, não é, Paulo? Atualizado no tempo. Lógico. E aí vai ficar bonito. Porque o Paulo tem músicas brincadeiras à parte para a gente descontrair, né? Enfim. Mas o Paulo tem músicas belíssimas, tem CDs. O Paulo, meu querido amigo, eu não sei como te agradecer, viu? De coração. Me convida para daqui uns meses fazer outra. É assim que eu vamos sim, se Deus quiser, não precisa ser tanto, né? E com seu conhecimento, falando da doutrina, falando de vários assuntos. Zé, meu querido amigo, obrigado, viu, Zé, pela participação aqui. Foi um prazer falar com o Paulo aí, aprender bastante coisa, né? Sempre. Sim, a Márcia está aí, né? Que eu escutei a Márcia falando. Grande abraço. Tá aí. Está aí a Márcia. Está do lado aí a Márcia. Manda um abraço para ela aí. Ela que deu o nome do filme para você. Isso. A sua consciência. Não, mas a Márcia está ali do lado e ela é realmente todos esses dados, quem sabe é a Márcia. Ele fica assim e ela vai falando atrás. A Márcia está perguntando, Paulo, para você, aquela história da papinha do bebê, que você dá para o bebê, depois você vai aumentando a comida, isso é do Paulo também, não é? É do Paulo, é a espinafrada que ele dá na comunidade de Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, ele dá uma espinafrada na comunidade. Ele fala, vocês estão seguindo um outro filósofo aí, falando que eu não sou de nada? Exatamente isso que ele disse. Ele falou, quando eu estive aí com vocês, eu vi que vocês eram crianças, então eu dei leite para vocês beberem, eu não dei alimento de adulto que vocês não conseguiriam digerir. Olha só. É carta de Paulo aos Coríntios? Carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É o pedagogo, né? Pega pela mão. Olha, muita coisa. Muita coisa linda, muita coisa sublime, né? A história de Paulo de Tarso, enfim. E assim, a gente agradece muito, Paulo. Grande abraço. Grande abraço a todos os irmãos. Fica com Deus. Muito obrigado por tudo, viu? A gente vai se falando. Se Deus quiser. Zé, a gente vai se falando. Eu vou deixar aqui uma vinheta. Essa vinheta é o Zé, né? Que também criou. Maravilhoso. Do Antero de Quental, uma partezinha aqui, e a psicografia de Chico Xavier, a música do Zé Henrique, e vamos lá, vamos terminar. Um grande abraço aos amigos da página Luz e Caridade, agradecemos a presença de todos aqui até agora, uma boa noite, e todos nós fiquemos em paz. Assim seja. Um abraço. Suprema paz, interminável piedade que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia.